Sem mais delongas, deixa eu chamar ele, o vereador Rubinho Nunes, do União, lá de São Paulo, porque o Rubinho Nunes, Rubens Nunes, não o Rubens Barrichello, enfim, para a gente não confundir as pessoas. O Rubens Nunes, ele é autor de um pedido de CPI para investigar as ONGs em São Paulo. Essa história tá dando o maior quiprocó, o maior bafafá, por quê? Porque um dos alvos é o padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho ali na Cracolândia. Ontem, durante o dia, inclusive, algumas entidades, a própria Arquidiocese de São Paulo lançou uma nota criticando essa atitude de se investigar os trabalhos, se investigar o trabalho de algumas ONGs e por consequência, também o trabalho do padre Júlio Lancelotti. Vereador, seja muito bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: por que trazer o padre para essa confusão toda? Ele tem culpa no cartório ou não? Wilson, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade. Veja só que interessante, o objetivo da CPI é investigar as ONGs. Houve, inclusive, uma CPI similar na Câmara dos Deputados. Todos sabem, o centro de São Paulo virou um verdadeiro caos, com a Cracolândia, a criminalidade, enfim, isso espalhado por todos os cantos da cidade. E a atuação dessas ONGs fomenta o crescimento da Cracolândia. Hoje, um dado interessante, 1 em cada 4 ruas do Brasil está aqui na São Paulo. Ou seja, existe algo errado acontecendo no centro de São Paulo. E para quem reside no centro, para quem conhece, vive no centro, sabe que a atuação dessas ONGs fomenta o crescimento dessa situação da Cracolândia, fomenta a continuidade das pessoas em situação de rua. E é uma questão, enquanto houver miséria, vai ter dinheiro. Ô vereador, deixa eu ver se... Ô, vereador, a conexão está bem... trabalhando. Vereador, você está me ouvindo? Isso precisa ser investigado. O objetivo é que as pessoas sejam acolhidas e objetivos. Vereador, eu queria só por gentileza, nem que a gente desconecte e reconecte de novo, porque a conexão está bem ruim, a tua conexão está caindo. Eu acho que ele caiu agora de uma vez, travou. E a primeira pergunta, eu confesso que eu não consegui escutar muito, né? Não consegui ter detalhes. Freitas, assim que a gente conseguir restabelecer a conexão com o vereador Rubinho Nunes, nós retomaremos a entrevista. E aí, para que você consiga entender, deixa eu tentar explicar um pouco esse imbróglio antes da gente retomar a entrevista com o Rubens Nunes. Ontem, os partidos de oposição ao PT na Câmara Municipal de São Paulo, eles conseguiram um acordo com a mesa diretora da Câmara para se instaurar essa CPI, que é uma CPI que vai investigar a atuação de ONGs em São Paulo. Por que o padre Júlio Lancelotti ele entra nesse contexto, ele entra nesse imbróglio? Porque ele tem como o vereador começou a explicar, mas infelizmente a conexão caiu, ele tem esse trabalho com a Cracolândia, né, de assistência às pessoas que estão ali perambulando, andando, né, ali na Cracolândia. Então, existem ONGs que trabalham diretamente de assistência às pessoas, né, que são usuárias de drogas e que vivem naquela região lá em São Paulo. Eu não sei se o vereador já está de novo com a gente, se a conexão já está restabelecida, mas agora sim. Vereador, só me ouve bem? Ouço, nítido e bem. Tá, vamos ver se a gente consegue agora restabelecer. Eu estava aqui explicando um pouquinho o imbróglio. Não sei se a gente consegue ainda manter a conexão. Eu acho que a conexão ainda está picotando um pouco. Não sei se a gente consegue colocar no Wi-Fi, se só está no 5G, ou se é aquela... Eu tô no Wi-Fi, tá? Estou próximo do sinal tá alto, inclusive. Só aquelas questões tecnológicas que nós não temos como ter controle. Mas vamos tentar ver se a gente consegue seguir o rumo mesmo assim. Então, vereador, eu estava explicando justamente que a investigação vai se debruçar sobre o trabalho das ONGs. E aí eu vou reforçar essa pergunta. Por que o padre ele entra nesse contexto? Por que o padre Júlio Lancelotti ele entra justamente nesse contexto de investigação da CPI das ONGs?
Bom, se você vê o requerimento, Wilson, sequer cita o nome do padre Júlio. O objetivo é investigar as ONGs que atuam no centro de São Paulo. O que acontece? O padre Júlio, de alguma maneira, se sentiu acuado com a abertura da CPI e imediatamente saiu numa medida de ataque contra a CPI, mobilizou a arquidiocese, mobilizou todos. Ele é uma figura que pode vir a ser chamado, e todo o barulho que ele está criando ao redor dele dá a entender que tem algo a esconder na atuação dele. Ele mesmo disse que não faz parte de nenhuma ONG há 17 anos. Mas a gente sabe que a coordenação de todo o trabalho de assistência às pessoas em situação de rua é feito por ele e a manutenção dessas ONGs também está ao redor dele. Se tivesse tudo bem, ele poderia simplesmente dizer que compareceria à Câmara e prestar esclarecimentos. Mas a tentativa de se esconder, a forma como ele está tentando ocultar tudo, faz pairar dúvidas sobre a atuação dele. Naturalmente, um dos objetivos da CPI vai ser investigar as ONGs e a atuação do Júlio Lancelotti. Para quem reside no centro de São Paulo, quem conhece o centro de São Paulo, sabe que a atuação dele não contribui para que as pessoas deixem a situação de miserabilidade, que as pessoas deixem a rua. Muito pelo contrário, ele simplesmente mantém as pessoas na rua, alimentando elas e indiretamente alimentando o tráfico. Porque aí é que é um ponto, né? Tem um contexto ali, só para a gente encaminhar para a gente encerrar, há um contexto também eleitoral, e inclusive esse é um ponto que o PT tem argumentado. Olha, o Rubens Nunes, ele literalmente traz o padre para uma CPI, por quê? Porque ele é aliado do Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Como é que o senhor responde a esse tipo de argumento? Bom, primeiro que o PT não pode medir minha atuação pela régua deles. Nós temos outros princípios, conceitos e valores. Eu estou muito distante de qualquer conceito que norteie o PT. Esse é um argumento que talvez seja válido para a atuação parlamentar deles. É assim que eles norteiam a atuação deles, a base de politicagem eleitoral. Meu objetivo é justamente resolver o problema da Cracolândia em São Paulo e investigar ONGs que eventualmente façam mau uso do dinheiro público, que tenham ligações político-partidárias. Isso só vai ser sanado através da investigação. Agora, como de costume, o PT tenta obstar uma investigação séria, tenta obstruir o trabalho e a função do legislativo, que é justamente investigar. Eu volto a dizer, se estivesse tudo bem, qual o problema de ter uma CPI para investigar? Tem coisa muito grande por trás disso. Existe uma máfia da miséria que atua no centro de São Paulo e ninguém pode cair no conto do vigário. Nós temos que ir a fundo e entender o que está acontecendo aqui na cidade. Agora, ô vereador, agora que a gente conseguiu estabelecer um pouquinho melhor a conexão, só uma última pergunta para a gente encerrar. Eu escutei ontem, eu li ontem nas redes sociais, inclusive eu vi várias manifestações de integrantes da esquerda, porque houve uma comoção em relação ao padre Júlio Lancelotti. Depois que essa notícia saiu, inclusive foi uma notícia que foi divulgada primeiramente pela Folha e depois a concorrência correu atrás dos detalhes. Houve aí uma comoção em relação ao padre Júlio Lancelotti, né, dizendo que ele estava sendo perseguido, etc, etc, e que a frase que se falou foi: a direita tentou criticar, tentou emparedar o Júlio Lancelotti, mas criou um movimento em defesa do religioso, em referência ao padre. Tem gente falando até que foi um tiro no pé da direita, porque parece que foi um movimento mais de perseguição do que necessariamente um movimento de investigação. Qual é a sua resposta para esse tipo de comentário, vereador? Bom, isso já demonstra claramente que os parlamentares de esquerda, especialmente o PT e o PSOL, a todo custo tentam blindar o padre Júlio Lancelotti com uma parcela mais enviesada da imprensa, o que não é o caso desse canal, que é um canal sério. E deixam de lado um fator importante, que é justamente a investigação das ONGs. Não se trata de uma questão de direita e esquerda, não se trata de uma questão politizada. A esquerda tenta politizar justamente para evitar que se investigue as ONGs. Agora, o que eles querem esconder por trás disso? A gente sabe que o Lancelotti é uma figura blindada pela esquerda, justamente pelo seu alinhamento com Lula e com Boulos. A gente sabe que ela é uma figura blindada pela imprensa tradicional, não se sabe bem o porquê. A gente sabe que a arquidiocese vai sair em favor dele. A questão é a seguinte, nada disso não importa. O meu objetivo e meu compromisso com o cidadão paulistano é de investigar e de trazer à tona irregularidades que existam. E é isso que a gente vai buscar com a CPI. Eu sinto muito se eles estão preocupados em politizar, em trazer um ambiente
bilateral, esquerda-direita, para esse debate. O meu compromisso é investigar e fiscalizar, e é isso que está sendo feito para o desespero dos apoiadores desse sujeito, principalmente dos asseclas do Guilherme Boulos. Tá certo, vereador. Não repare muito que eu falei, não acabei não olhando muito para a câmera, porque assim que o senhor falava, eu já anotava aqui algumas informações aqui para a gente fazer um post o quanto antes já para o antagonista. Aqui, olha, quem nos acompanha sabe que aqui é o seguinte, meu amigo, aqui, utilizando um termo católico, eu sou católico, né? Então eu tenho o lugar de falar aqui, meu amigo, a gente reza, toca o sino, segue a procissão, entrega a hoxa, fazemos tudo ao mesmo tempo, porque é o nosso jeito de fazer jornalismo. Vereador, te agradeço muito pela atenção, fique bem e até a próxima. Wilson, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, acompanho sempre, é uma honra, um prazer estar aqui, estou sempre à disposição, uma ótima tarde a todos.